Boa noite, povo de Deus. Bom me reencontrar com vocês aqui, viu, na casa do Senhor. E espero que você tenha mais uma noite abençoada na presença dEle, né? Que a gente saia aqui preenchido pela presença de Deus. Bom, vamos lá. Só para a gente resumir um pouquinho, né? Eu tenho tentado, né? Não é sempre, nem sempre dá, né? Mas tenho tentado resumir em algumas frases as nossas conversas aqui, né? E ontem acabei não falando frase, né? Não falei uma frase assim, né? Mas anote aí assim. A ansiedade é o peso do amanhã carregado por quem esqueceu que Deus já está lá. Tá bom? Anotado aí? Então, pronto. Anotou? A ansiedade é o peso do amanhã carregado por alguém que se esqueceu que Deus já está lá. Tá claro isso aí, não? Carregado por quem se esqueceu que Deus já está lá. É porque assim, ó, Deus conhece o futuro, não é? Ele já está lá. E a nossa antecipação de futuro, a excessiva antecipação de futuro, é isso que a gente conversou ontem, né? O excesso de futuro, que é a ansiedade, que é essa inquietação, geralmente é vivida por aqueles que se esquecem que Deus cuida e Ele já está lá. Tá bom? Então, anotou a frase aí? Tá anotada? Porque eu vou perguntar as outras agora. Eu até fiz, porque assim, ó, como hoje eu quero falar sobre um tema que abrange família, abrange base da sua casa, do seu lar, que vai envolver muito com o tema de felicidade e alegria lá nas quatro paredes da tua casa, eu até trouxe presente aqui para aqueles que se lembrarem, talvez, né? São meditações maravilhosas desse ano, que é para você buscar a presença de Deus de manhã. Uma especialmente feita para mulheres, olha, trouxe duas, né, dessa. E outra maravilhosa do pastor e doutor Rodrigo Silva. Já ouviram falar? Maravilhosa, também trouxe duas. Alguém se arriscaria em falar todas as frases? Não. Todas as frases. Passou, tá bom. Passa. Uma foi. Isso. Com Jesus nunca é por acaso. A gente deixa ele continuar ou alguém vai pegar? Com Jesus nunca é por acaso. E aí? Muito bem. Mais importante que as vitórias é não se esquecer das lições do caminho. E agora? Parece que está faltando uma. Vale para quem lembrar essa que ficou esquecida ou... Essa eu falei, a de ontem eu falei hoje. A da ansiedade, Opa. Essa foi a das vitórias. Eu vou fazer o seguinte. Deixo aqui para o sorteio? Deixo. Ou pergunta amanhã as frases de novo? Tá. Eu trouxe as meditações porque eu quero muito que você busque a presença de Deus todos os dias, tá? Então, essa é uma coisa importante, sobretudo que nós vamos conversar hoje. Tá pronto aí? Podemos? Feche teus olhos. Pai bondoso, mais uma vez pedimos que o menor sussurro da tua voz não passe desapercebido, mas que o Senhor nos alcance. Fale ao nosso coração, Senhor. Faça um milagre em nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Quando você vai cortar o cabelo, você procura quem? Ou barbeiro, né? Não é assim? Você vai dar uma festa e quer fazer um bolo, você procura quem?
Não é? Você está doente, você procura quem? Quando você está doente, você procura o barbeiro? Não seria estranho? Sim ou não? A gente procura especialistas, sim ou não? Eu me lembro que, uma ocasião, eu estava, sempre, né, por causa do trabalho, acabo viajando muito. Agora até menos, porque o nosso campo aqui é daqui até Três Rios. Então, da Zona Sul até Três Rios, está um pouco mais curto, consigo dormir em casa. Mas eu me lembro que no ano que antecedeu a minha vinda para cá, eu dormi mais fora de casa do que em casa, por causa das viagens, e, enfim, assim foi. Mas, nessa viagem, eu me lembro muito bem, porque durante um tempo, contextualizando, nós juntamos dinheiro para comprar uma geladeira que nós queríamos muito. Essa geladeira de 2 portas. E a gente juntou, a Jana juntou um dinheirinho que ela tinha, somamos e compramos a geladeira. E foi muito gostoso, a nossa geladeira de 2 portas. Tá. E no meio da viagem eu recebo uma ligação, a minha esposa, como eu chamei ela essa semana aí, minha morena cor de jambo, me liga chorando, muito. Amor, perdemos tudo. Eu falei, mas como? O que aconteceu? Aí, a minha geladeira queimou. Eu falei, como foi isso? E aí ela se acalmou e me explicou que ela foi fazer não sei se chama misto aqui, mas é o pão que você coloca naquelas... É porque cada região chama... Como é que você chama isso? Uma misteira ou sanduicheira. Tá todo mundo no mesmo lugar agora, né? Ela colocou o pão, né? Enfim, tudo, colocou e fechou. Mas ela não percebeu e fechou junto o fio. E ela fez uma bomba, né? Claro. Uma bomba caseira, né? Ela fechou com o fio junto. Foi esquentando, esquentando. Quando derreteu o fio, pô! E aí tudo... E ela falou, estou tentando ligar, nada liga mais, acabou, tudo queimou e tal. O que eu fiz? Liguei para quem? Para um especialista. Ele foi lá, abriu o quadro de disjuntor e só ligou. E tudo ligou de novo, né? Tudo estava funcionando, menos a misteira, obviamente, né? Mas as demais coisas estavam funcionando. Estavam funcionando. E eu fico pensando, puxa, quantas casas estão sofrendo porque buscam tudo e todos menos o especialista. Há um salmo poderoso, 127, eu chamo esse, é o salmo da família, tá? Pelo menos 2 versos desse salmo eu vou compartilhar, eu poderia entrar um pouquinho mais, mas acho que não vou fazer isso hoje, falando sobre filhos, mas vou falar num contexto geral de família, tá? Os 2 primeiros versos, eu vou ler e a gente vai conversar sobre eles, tá bom? Combinado? Salmo 127, versos 1 e 2. Eu vou ler aqui, você acompanha aí, tá bom? Abriu aí? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Estou esperando. Mas também deve estar sendo projetado, está aqui. Vamos lá? Salmo 127, versos 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela... Prestar atenção nisso aqui? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço, ou que penosamente granjeaste, depende da versão, aos seus amados ele o dá
enquanto dormem. Tem muita coisa boa aqui, né? Mas algumas me chamam muito a atenção aqui. Tudo que você constrói longe de Deus é inútil, é vão. Tudo que você tenta cuidar ou proteger longe de Deus é inútil, é vão. Tudo. Tem uma história curiosa sobre essa questão de edificação ou de construção. Vocês já ouviram falar na Torre de Pisa? Já? Muito conhecida, não é? Talvez você nunca tenha ido visitar presencialmente ali, mas hoje a gente dá um Google e vai, né? Então, você já deve ter visto fotos da torre. O que te chama a atenção nela? Ela é torta. Mas você já leu a história dela? É muito legal. Sabe quantos anos demorou para construir? Não? Faz ideia? 177 anos. 3 intervenções, pelo menos, para que ela chegasse aonde chegou. A história é curiosa. Quando começaram a fazer a torre, para abrigar o sino, né? Quando começaram a fazer a torre, notaram uma ligeira inclinação. Por que ela tinha essa ligeira inclinação? O fundamento era curto, ou não era apropriado, e o solo era instável. Está entendendo aqui? O fundamento não era adequado e o solo era instável. Aí o que aconteceu com a torre? Aí olha que curioso, leia depois a história. Eles olharam para aquilo e disseram, vamos acertar. Como ela está ficando tortinha para o lado de cá, a gente constrói uns andares mais altos então aqui, para poder ajustar. O que aconteceu? Claro, pesou mais. E aí o que aconteceu? Entortou mais. Ela passa até hoje por intervenções para ficar de pé. E sabe qual é o problema? A base, o solo. Tudo que você constrói longe de Deus é frágil e fraco. Sabe por que tem casas que estão tortas? Porque elas não estão fundamentadas em Deus. Então, a gente precisa pensar um pouquinho aonde a gente tem construído a nossa casa. Aonde a gente tem edificado a nossa família. E eu repito, o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, se eu desejo uma casa firme e forte, quem é o especialista que vai me ajudar a ter esse firme alicerce no lugar ideal para que a minha casa permaneça em pé? Quem? É Deus. Então, se você deseja uma casa mais estável, Deus precisa estar presente na vida de vocês. Simples assim, não é? Simples assim. Agora, tem um outro aspecto interessante. Deus não quer só construir a sua casa. Deus não quer só construir a sua vida. Deus não quer só edificar e ir embora. Ele quer construir e manter. Ele quer construir e proteger. O texto diz assim, que se o Senhor não edificar, obviamente em vão trabalham os que nela edificam. Mas também diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? Quem é o sentinela? O que era um sentinela? Qual é a função do sentinela? Vigiar contra o que perigos? Mas que vem de onde? De fora. Preste atenção. O sentinela ficava num lugar estratégico
para ficar vigiando os problemas que vêm de onde? Se viesse problemas, o que o sentinela fazia? Toca sino, fala, gente, está vindo perigo e tal. Não é assim? Essa é a função do sentinela. Então, olha, o que Deus está dizendo, se eu não proteger, não adianta pôr sentinela. Você sabe por quê? Enquanto você fica preocupado se estão vindo problemas lá de fora para destruir a sua casa, aqui dentro ela está morrendo. Você conhece, certamente, já ouviu falar do Império Bizantino. É um tremendo império, foi um tremendo império. E foi forte, mais de 1000 anos. E quem olhava para esse império dizia, acho que isso nunca vai mudar, isso não vai cair, mas caiu. Caiu para os turcos otomanos, né? Então, mas o que fez cair? Dentre as coisas que o fizeram cair, brigas internas, problemas internos. E esses problemas internos foram enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E aí podia ter sentinela avisando o que fosse. Não havia força para suportar o que vinha de fora. Não há força mais para suportar. Não adianta vigiar se dentro não está bem. Então, entende a importância? O que Deus está dizendo para mim e para você? Que Ele quer construir e cuidar. Ele quer edificar e proteger. Então Deus precisa ser o construtor e constantemente o mantenedor da sua casa e do seu lar. Estas duas coisas são extremamente necessárias se você quer manter uma casa viva e feliz. Agora eu vou falar a frase do dia. É longa. Eu ouvi isso pela primeira vez e eu fiquei fascinado. Foi dito por um pastor, amigo, escreveu uma meditação alguns anos atrás, uma que tem um sofá na capa, talvez você já viu, pastor Amin Rodor. Uma das primeiras aulas que eu assisti desse homem, ele falou isso e eu gravei. Falei, que coisa interessante, e depois fui pesquisar o que significava isso, e eu achei isso extraordinário. Nós vamos para o texto que reforça essa nossa conversa. Mas eu quero que você esteja preparado para anotar. Está preparado aí, não? Então vamos lá. Que eu quero ver se você amanhã vai trazer isso decorado, né? Em dias de céu azul e sol bonito. Está anotando, né? Em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Mas no dia em que a chuva cai no telhado e o vento sopra a janela, se perdeu já? Não, falei que essa era longa. Eu falei que era longa, hein? Eu vou começar de novo, hein? Fala pra mim o que você aprendeu até agora. Pronto. Vamos lá. Sabe o que é gostoso nisso? É que você não esquece mais isso, né? Vai ficar gravado para sempre, né? Você vai se lembrar, minimamente do conceito você vai se lembrar. Então eu vou repetir. Agora eu vou falar a frase toda, tá? Fique em paz, porque eu sei também que o pessoal aqui da comunicação da igreja está vivo. E lá no Instagram, inclusive, tem as frases. Tem a frase do domingo, da segunda e da terça. E eu sei... Não, é domingo, segunda e domingo, segunda. É de sábado. Sábado, isso, é sábado, domingo e segunda. Daqui a pouco aparece a de terça, que eu falei hoje, e essa daqui, né? Tá bom? O pessoal lá tá. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que o vídeo de sábado, já até curti lá, já está on. Não é isso? Então tá.
Vamos fechar esse parênteses, vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? Em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Mas quando quando a chuva cai no telhado e o vento sopra a janela, nós vamos descobrir se você construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Crise não muda caráter, crise apenas revela o caráter que você tem. Hein? Se você decorar assim, ó, crise não muda caráter, crise apenas revela o caráter que você tem, já está bom. Mas relembre comigo, olha o conceito. Em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Em outras palavras, quando tudo está feliz, quando tudo está bem, né, não tem problema nenhum, é difícil você ver a diferença. Claro, em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Mas quando a chuva cai no telhado e o vento sopra a janela, a gente vai descobrir se você construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Isso é bíblico. Falar de base para isso, né, que é o que nós estamos falando, isso é bíblico. Está lá em Mateus 7, a partir do verso 24. Lembra desse texto? Eu vou ler aqui, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela, e ela não, porque tinha sido construído sobre. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e desabou, sendo grande a sua. Entenderam? Acho que essa é a expressão boa, né? A casa caiu. Nesses anos de ministério, eu atendi algumas casas. E aí sentava com algumas pessoas, alguns casais, e haviam muitas reclamações, assim, sabe? Inclusive, em alguns atendimentos eu fazia o seguinte, pegava folhas de papel em branco e colocava para que o casal, por exemplo, respondesse o seguinte: coloque aqui, marido, tudo o que você tem de reclamação. Coloque aqui, esposa, tudo o que você tem de reclamação. Escreva. E eles escreviam. E era longa a lista. Longa lista. E aí, pastor, tem jeito? Falei, tem. Mas nós temos alguns combinados. Qual, pastor? Primeiro, eu só ajudo vocês. Eu venho aqui uma vez por semana, a gente conversa, mas eu só ajudo vocês se vocês fizerem uma coisa. E o que é? Levantar o altar nessa casa. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer o culto juntos, vão ter a meditação de vocês, vão fazer o culto juntos. Não ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Tá bom? Vão ouvir a palavra. Combinado? Combinado. Aí fazíamos durante um tempo. E aí, propositalmente, depois de um tempo, eu verificava se estava acontecendo. Porque se eles não estivessem fazendo isso, eu dizia, eu não continuo atendendo vocês. Aí por quê, pastor? Porque aí não vai resolver. Não, é claro que a gente orienta, isso tem seu valor, mas sem Deus é inútil e vão. Não é isso que a gente aprendeu aqui? É inútil. Todo esforço vai ser inútil e vão. Então não tem como fazer sem Ele. Então vamos lá.
Vamos fazer? Vamos. Aí fazíamos. Aí eu pegava, depois de um tempo, as folhas e falava, escreve agora. Sabe o que acontecia? Muito. Diminuía. E ficava no papel o que essencialmente eles precisavam de ajuda para ser resolvido. Entenderam? Aí precisavam realmente de alguma orientação, de algum apoio. Mas quando a gente está longe de Deus, o pequeno fica grande. As coisas se multiplicam, os problemas se avolumam. Então eu digo para você, em nome de Jesus, se você quer restaurar a tua casa, tem que construir na presença de Deus. Tem que fazer com a ajuda de Deus. Tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque o texto diz que aqueles que ouvem e praticam, constroem a casa sobre... Porque problemas virão, irmãos. Virão. Esse contexto aqui é interessante. Por que Jesus usou isso? O que acontecia nessa época? É assim, ó. As pessoas construíam suas casas, como fazemos hoje. Não é isso? E naquela época as pessoas olhavam para os lugares e falavam, vamos escolher um lugar para construir a minha casa. E começavam a procurar um lugar para construir a casa. E aí eles olhavam e diziam assim, já sei, eu vou construir aqui, está mais fácil. Está embaixo, não tenho que subir com peso, não tenho que quebrar pedra, eu vou construir aqui. E outros, não, está fácil agora, mas existem períodos que é complexo, porque naquela época existiam rios sazonais, que nos períodos de chuva e de água enchiam, criavam grandes enchentes. Entenderam isso aqui? E aí, o que acontecia? Em dias de céu azul e sol bonito, as casas eram o quê? Eram todas iguais. Mas em tempos de tempestade, quando vinham as cheias e as águas, aqueles que se esforçaram para construir a casa sobre a rocha, permaneciam de pé. Já os outros que construíram onde era mais fácil, eram levados pelas enxurradas, porque não havia firmeza nas colunas que foram estabelecidas. Então hoje é o dia de construir a casa sobre a rocha. Hoje é o dia de você parar e estabelecer a sua vida num lugar que não é seguro. Hoje é o dia de firmar a sua vida na palavra de Deus. Amém? Então eu vou repetir mais uma vez. Em dias de céu azul e sol, não abale a minha fé. Vamos tentar? Em dias de céu azul e sol bonito, as casas são todas iguais. Mas no dia em que a chuva cai no telhado e o vento sopra a janela, nós vamos descobrir se você construiu a sua casa. Isso, crise não muda caráter. Crise apenas revela o caráter que você tem. Pesado? Pesado? Pesado, né? Mas necessário. Então, antes da gente ouvir o último louvor, deixa eu dar esse último recado para você. O que as crises têm revelado a respeito da sua vida? O que as dificuldades têm revelado? Talvez que você precise buscar um pouco mais, ouvir um pouco mais, obedecer um pouco mais. Então hoje eu faço um apelo ao seu coração. Não há especialista melhor para você colocar a sua casa do que o nosso Deus. Aqui está a base para uma família feliz. Aqui está uma base para uma casa feliz.
então construa a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Escute e pratique, e a sua casa permanecerá firme nessa rocha de Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor e depois eu quero orar por você e por sua casa.